Ô, turma, então, para continuar a nossa aula, a homenagem agora é uma banda chamada Mahavishnu Orchestra. É a nossa homenagem. É uma banda inglesa. E aí a gente, ao longo dessas aulas, vem homenageando algumas bandas, para que o rock and roll não morra. E é um outro estilo de rock and roll. A gente homenageou o heavy metal puro, clássico, homenageamos Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, são estilos de rock and roll mais pesado. O Mahavishnu Orchestra é um outro tipo de rock and roll. É o chamado fusion. É uma mistura do rock and roll com o jazz. Que foi um estilo que fez muito sucesso também na década de 70, década de 80. O Mahavishnu Orchestra é uma dessas bandas que representou muito bem um estilo musical que é a mistura do rock and roll com o jazz. E o grande líder da banda é um guitarrista chamado John McLaughlin, que é um baita de um guitarrista. Para ter uma ideia, Jeff Beck venerava o John McLaughlin. Então, para ter uma ideia da dimensão do John McLaughlin como guitarrista. É uma baita banda. Eu recomendo para quem assim queira escutar um bom rock and roll, misturando elementos do jazz e tal, escutem John McLaughlin, escutem Mahavishnu Orchestra, porque é fora de série. O baterista era muito bom, era o Bill Coburn. Tinha Jean-Luc Ponty, andou tocando por lá durante uma época. Tem um tecladista ainda vivo, eles são vivos ainda. É muito bom, o Jan Hammer, é um tecladista tchecoslovaco, muito bom. Fez muita coisa legal. Então, é uma baita banda. Então, nossa homenagem hoje é ao Mahavishnu Orchestra. E esse disco, cara, é uma pintura, uma pintura. Só perde talvez pro Birds of Fire, que é essa música que eu coloquei, Birds of Fire. Tá bom? Bom, mas continuando. O que a gente precisa comentar agora? Deixa eu conectar aqui de novo. Deixa eu tirar da tela. Deixa eu fazer, conectar aqui. Deixa eu tirar aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco sobre esse comportamento dinâmico do oxigênio dissolvido na fase líquida. Aí eu vou explicar para vocês por que, na verdade, nem sempre a concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida é o OD de saturação. O OD de saturação é um valor de equilíbrio. Então vamos fazer uma figurinha. Vamos colocar aqui o comportamento dinâmico do oxigênio dissolvido na fase líquida. O que acontece? Agora, lógico, talvez seja a parte mais importante dessa aula devotada ao oxigênio dissolvido. O que nós temos? Nós temos na fase líquida o oxigênio dissolvido, OD na fase líquida. Vamos botar um quadradinho. Eu tenho OD na fase líquida. Esse valor de oxigênio dissolvido, a tendência é que ele seja variável no tempo. E por que ele é variável no tempo? Porque ele vai sofrendo consumos. Eu posso ter na fase líquida uma série de reações, processos físico-químicos, processos bioquímicos, onde eu tendo a consumir oxigênio, onde eu possa introduzir oxigênio. Ou seja, os valores de OD no corpo d'água, a tendência é que eles variem no tempo. Por que a tendência é variar no tempo? O que pode fazer com que o OD varie no tempo? Primeiro, a minha fase líquida pode ter compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos podem ser biodegradáveis. E se esses compostos forem biodegradáveis, a tendência deles é consumir oxigênio dissolvido. Eu vou colocar aqui no canto
que pode acontecer quando eu tenho compostos orgânicos na fase líquida? Compostos orgânicos podem ser fonte de carbono para micro-organismos heterotróficos, aeróbios. E em condições aeróbias, esses compostos orgânicos podem ser biodegradados. Em sendo biodegradados, a tendência é o consumo de oxigênio na fase líquida. Eu vou escrever uma reação genérica. Oxidação de compostos orgânicos. Então, o que pode acontecer? Lógico que isso vai ser objeto de uma aula mais específica na semana que vem. Oxidação de compostos orgânicos biodegradáveis. Eu posso, por exemplo, escrever um composto orgânico genérico, biodegradável, composição típica de águas residuárias. C10, H19, O3N. Eu posso oxidar esse composto a CO2 mais água. Oxidação completa. Posso oxidar a CO2, gerando água e liberando o nitrogênio orgânico na forma de nitrogênio amoniacal. Esta é uma reação clássica de oxidação. Oxidação de compostos orgânicos, cuja composição pode conter carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, sendo oxidado a CO2 mais água, oxidação completa. Qual que é a consequência em condições aeróbias? Consumo de oxigênio. Ou seja, uma água natural, um corpo d'água, que tenha compostos orgânicos biodegradáveis, eles podem ser oxidados mediante a presença de micro-organismos heterotróficos em ambiente aeróbio. Esse composto é oxidado a CO2 mais água e vai consumir oxigênio. Ué, se vai consumir oxigênio, então eu posso ter uma concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida de saturação, por exemplo. Mas se eu tiver a presença de compostos orgânicos, eles podem ser oxidados e essa concentração de oxigênio vai cair. Por que o rio Tietê, por que o rio Pinheiros tem concentração de oxigênio dissolvida baixa? Porque eles têm grandes concentrações de compostos orgânicos, biodegradáveis. Então, qual é a consequência? Eu tenho compostos orgânicos biodegradáveis, num ambiente, em princípio, aeróbio. Se a concentração de compostos orgânicos biodegradáveis é muito alta, esses compostos vão ser oxidados em condições aeróbias, eu tenho consumo de oxigênio. Se esse consumo de oxigênio for muito alto, o que vai acontecer com a concentração do OD no corpo d'água? Pode chegar a uma condição de anaerobiose, ou seja, ausência de oxigênio. Consumo de oxigênio. Por isso é que não necessariamente as concentrações de oxigênio dissolvido no corpo d'água são iguais às concentrações do OD de saturação, porque o OD é consumido. Segunda reação importante. Águas naturais podem apresentar concentrações de nitrogênio, que nós chamamos nitrogênio Kidal total. Nós vamos ver mais para frente que o nitrogênio Kidal total é a somatória de nitrogênio orgânico mais nitrogênio amoniacal. Isso nós chamamos de nitrogênio Kidal. O nitrogênio Kidal, ele pode ser oxidado até a sua fase mais estável, mais oxidada, que é nitrato. Essa reação é de grande importância no tratamento de águas residuárias, nós chamamos de nitrificação. E a reação de nitrificação, ela acontece desta forma. Eu posso escrever desta forma. Vamos escrever aqui. Consumo de OD pela nitrificação. A nitrificação faz com que esse nitrogênio amoniacal ele seja oxidado até a sua espécie mais oxidada, nitrato,
E esta reação é uma reação que acontece em ambiente aeróbio. Ó, mais um consumo de oxigênio aqui. Ou seja, águas naturais podem ter concentrações de nitrogênio amoniacal. E esta concentração de nitrogênio amoniacal pode ser oxidada a nitrato. Isso vai me exercer um consumo de oxigênio. Por isso que não necessariamente as concentrações de OD serão iguais às concentrações do OD de saturação. O que mais eu posso ter no corpo d'água? Eu posso ter a presença... Eu posso ter a presença... Deixa eu pegar mais giz branco. Eu posso ter a presença de algas. Eu coloquei aqui. Eu posso ter a presença de algas. São micro-organismos fotossintéticos, autotróficos. Eu preciso de uma fonte de carbono inorgânico. São quimio-autotróficos. Eu preciso de uma fonte de energia, luz solar. Preciso de uma fonte de carbono, CO2. Mas algas na fase líquida, eu posso ter processos de fotossíntese. Posso ter processos de respiração. E aí, como é que eu escrevo? Como é que eu posso escrever uma equação que me represente a ocorrência de processos fotossintéticos e respiração? Posso escrever desta forma. Fotossíntese e respiração. Como é que eu posso escrever? Posso escrever assim. Essa é uma equação clássica. Eu vou escrever aqui para vocês. Aí eu vou explicando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí, dando origem... Ficou longo, né? Então aqui fotossíntese. E aqui respiração. Dando origem à matéria celular. 106, H263, oxigênio 110, nitrogênio 16, ufa, P mais 138 O2. Essa é uma equação clássica de processos de fotossíntese e respiração. O que faz a alga? A alga precisa de uma fonte de carbono, CO2. Ela precisa de nutrientes, nitrogênio e fósforo. E aí, em presença de CO2, carbono inorgânico, nutrientes e energia, luz solar, o que ela forma? Ela forma material celular. Forma, mais algas. E qual que é a consequência? Produção de oxigênio. Ou seja, processos fotossintéticos, azul, processos fotossintéticos me introduzem oxigênio no meio. Ao contrário, nos períodos onde eu não tenha CO2 e energia, luz solar, fotossíntese, o reverso, são processos de respiração, aonde eu tenho consumo de oxigênio. Por isso que muitas vezes, nem sempre concentrações de oxigênio dissolvida muito elevadas, nem sempre é bom. Sabe por quê? O OD de saturação, quanto que é mesmo? É da ordem de quanto? 8 miligramas por litro. 8, 8,5. Para as nossas condições
pressão atmosférica, nível do mar, pressão atmosférica, 1 atmosfera, nível do mar, concentração do OD de saturação é em torno de 9 miligramas por litro, OD de saturação. Aí você pega uma amostra e fala, nossa, que legal, olha só essa amostra, ela tem um valor de oxigênio dissolvido de 13 miligramas por litro. Aí você diz, nossa, isso deve ser bom, porque é uma concentração maior do que o OD de saturação. Não é, muitas vezes não é, ao contrário, uma concentração de OD muito alta na fase líquida me indica um altíssimo nível de produtividade primária. Produtividade primária significa uma grande quantidade de algas. Por que eu tenho algas? Porque eu tenho nutrientes. Se eu tenho nutrientes em excesso, grande crescimento de algas, produção de oxigênio. O OD pode ficar maior do que o OD de saturação. Isso, na verdade, me indica um problema, me indica um desequilíbrio no corpo d'água. Isso, em estudos de qualidade da água, é muito relevante. Vocês vão ver mais para frente, na disciplina de tratamento de águas residuárias, depois eu mostro um filme para vocês. Existe uma tecnologia de tratamento de águas residuárias que faz a utilização de um equilíbrio entre algas e bactérias. Nós chamamos de lagoas de estabilização. E as lagoas de estabilização têm grande quantidade de matéria orgânica oxidada por micro-organismos heterotróficos, e o oxigênio para esses micro-organismos advém da grande concentração de algas. Então existe um equilíbrio simbiótico entre bactérias e algas. Lagoas de estabilização durante o dia muitas vezes apresentam valores de OD de saturação, OD, da ordem de 13 até 14 miligramas por litro. Isso é bom? Para uma lagoa de estabilização, sim. Para um corpo d'água, não. Porque indica uma altíssima produtividade primária, grande concentração de algas, o que é indesejável num corpo d'água. Então veja que nem sempre um valor de OD maior do que o OD de saturação é uma boa coisa. Não é. Não é. Não é. Um oxigênio dissolvido baixo não é bom. Um OD muito alto também não é bom. Também não é bom. Bom, existem outros processos que podem me consumir oxigênio dissolvido num corpo d'água. Corpos d'água podem ter o que nós chamamos de demanda bentônica. Bentos. Bentos são compostos orgânicos localizados em sedimentos, micro-organismos localizados em sedimentos e que me consomem oxigênio dissolvido. Esse é um consumo de oxigênio dissolvido localizado na interface sólido-fase líquida. Nós chamamos de demanda bentônica. Isso também me consome oxigênio. Ou seja, nós temos em corpos d'água uma série de processos que fazem com que o valor do oxigênio dissolvido varie no tempo, seja por consumo de oxigênio devido à oxidação de compostos orgânicos, nitrificação, ocorrência de processos fotossintéticos, respiração, consumo de oxigênio devido a processos de demanda bentônica. E o que está acontecendo com tudo isso? E agora? E o sistema tende sempre a quê? O sistema sempre vai buscar quem? O equilíbrio. Como é que ele vai buscar o equilíbrio? O meu valor de oxigênio dissolvido não é o OD de saturação, é menor. Quanto que é o OD de saturação? 9 miligramas por litro. Quanto vale o meu OD agora? 5 miligramas por litro. O que o sistema vai buscar? Equilíbrio. Ele vai buscar equilíbrio da onde? Eu vou ter transferência do OD da fase gasosa para a fase líquida. Nós chamamos isso de processos de reaeração. Reaeração. Processos de reaeração, aonde eu vou ter a transferência do oxigênio da fase gasosa para a fase líquida. Isso aqui é na atmosfera. Ou seja, o meu OD não é OD de saturação. O meu OD é menor do que o OD de saturação. O que vai acontecer? Eu vou ter a tendência de transferência do OD da fase gasosa para a fase líquida.
Se o OD na fase líquida for maior do que o OD de saturação, eu vou ter a tendência de transferência do OD da fase líquida para a fase gasosa, para buscar quem? Equilíbrio. Ou seja, concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida, nós falamos do OD de saturação, mas o OD de saturação é uma condição de equilíbrio. Não necessariamente os corpos d'água estarão equilibrados. Por que não? Porque eu posso ter uma série de processos físico-químicos e bioquímicos que podem fazer com que essa concentração de OD varie no tempo. Mas o sistema sempre vai buscar quem? O equilíbrio. O equilíbrio significa que o OD na fase líquida, a tendência é que o OD ele busque o OD de saturação. Ou seja, qual é o padrão? Qual é o padrão que normalmente nós temos de concentração do oxigênio dissolvido na fase líquida? Qual que é o padrão? Ora, o padrão é alguma coisa assim. Vou pegar mais um pouco de giz e colocar aqui. Esse giz quebra muito fácil e eu acho que eu escrevo muito forte. Na lousa, ele pica o tempo todo. Ora, o que eu tenho? Eu tenho alguma coisa assim. Fazendo um gráfico, eu tenho no eixo dos X, vamos colocar o tempo. No eixo dos Y, vamos colocar o OD. Qual é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio é o OD de saturação. Vamos colocar o OD de saturação aqui numa linha azul. E vamos dizer, não, isso aqui é o OD de saturação para uma certa condição. É o OD de saturação. Que esteja submetido a uma certa pressão atmosférica, a uma certa temperatura, uma fase líquida com uma certa concentração de sólidos dissolvidos totais. O OD nunca vai ser assim, igual ao OD de saturação. Só vai ser assim se for um ambiente totalmente protegido, água desmineralizada, condição do laboratório. Num corpo d'água natural, a tendência é ser isso aqui. A tendência num corpo d'água normal é que eu tenha flutuações nas concentrações de oxigênio dissolvido. Mas a tendência, deixa eu colocar, a tendência é que estas concentrações de oxigênio dissolvido situem-se próximas do OD de saturação. Não necessariamente vai ser o OD de saturação, mas a ideia é que situe-se próximo do OD de saturação. Isso seria um corpo d'água, vamos colocar assim, uma água natural não poluída. Mas eu posso ter corpos d'água que apresentem concentrações de oxigênio dissolvido assim. Muito baixo. Com valores de oxigênio dissolvido muito baixos. Eu posso até ter valores de oxigênio dissolvido igual a zero. Eu posso ter um ambiente anaeróbio ou anóxico. Ausência de oxigênio. Ou concentrações muito baixas. Isso seria a condição de uma água poluída. Uma água com uma grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis, sendo biodegradados, e esse processo de biodegradação, de alguma forma, consome uma grande quantidade de oxigênio. A quantidade de oxigênio consumida é maior do que a capacidade de entrada no corpo d'água por processo de reaeração. Então eu tenho OD próximo igual a zero. Eu posso ter um corpo d'água, que tenha concentrações de oxigênio dissolvido assim. Eu posso ter um corpo d'água com concentrações de oxigênio dissolvido, em algum período de tempo, com concentrações maiores do que o OD de saturação.
Posso ter? Posso. Posso. Isso significa o quê? Um corpo d'água com uma grande quantidade, uma grande produtividade primária, grande quantidade de algas. Então, por exemplo, uma água natural com alta produtividade primária. Por que eu dei esse exemplo? Porque muitas vezes a gente escuta a seguinte afirmação: ah, não, um corpo d'água não pode ter um valor de OD maior do que o OD de saturação. Pode, lógico que pode. Pode. Mas é lógico que, qual que é a tendência aqui? Atingir o equilíbrio. Qual que é a tendência aqui? Atingir o equilíbrio. Se o OD for menor do que o OD de saturação, o que está acontecendo aqui? Entrada de oxigênio do gás para o líquido. Mas e aqui? Aqui o meu OD é maior do que o OD de saturação. Então, para o sistema atingir o equilíbrio, a tendência é a passagem do OD da fase líquida para a fase gasosa. Então, na verdade, eu posso ter corpos d'água com valores de oxigênio dissolvido maiores do que o OD de saturação, mas isso me indica, do ponto de vista ambiental, um problema. Mas por que um problema? Alto grau de produtividade primária. Sacaram? O sistema sempre vai buscar o equilíbrio. Por isso é que nós medimos o parâmetro oxigênio dissolvido. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa análise. Mas agora vamos falar dos aspectos ambientais mais relevantes. Vamos falar dos aspectos ambientais relevantes. E agora a gente pode entrar com um pouco mais de detalhe sobre estas questões ambientais relevantes. Posso apagar? Posso? Lá eu prefiro deixar. O que eu prefiro deixar aqui? Deixa eu deixar essa figura. Aqui a gente já viu. Por que o parâmetro oxigênio dissolvido ele é importante? Vou colocar aqui no cantinho, eu vou desenhando aqui. Primeiro ponto. Vamos. Importância ambiental do oxigênio dissolvido. Agora vamos discutir um pouquinho. Importância ambiental do OD. Por que o parâmetro OD é importante do ponto de vista ambiental? Primeiro ponto relevante, manutenção da vida aquática. A vida aquática superior depende de você ter no corpo d'água certas concentrações de oxigênio dissolvido. Manutenção da vida aquática. Por isso que, quando os corpos d'água são classificados, a recomendação é que as concentrações de oxigênio dissolvido, OD, sejam maiores ou iguais a 5 miligramas de oxigênio por litro. Lógico que isso varia conforme a classificação do corpo d'água, mas rios classe 1, classe 2, a recomendação é que as concentrações de oxigênio dissolvido no corpo d'água sejam maiores do que 5 miligramas por litro. Por quê? Porque eu quero ter condições adequadas de manutenção da vida aquática. Como é que eu garanto que as minhas concentrações de oxigênio dissolvido sejam maiores do que 5 miligramas por litro? Eu tenho que garantir uma concentração muito baixa de compostos orgânicos biodegradáveis, aqueles que eventualmente venham exercer consumo de oxigênio. Para isso é que eu tenho tratamento de águas residuárias. O que é que o esgoto tem em grande quantidade? Compostos orgânicos biodegradáveis. Se eu lanço esgoto bruto não tratado num corpo d'água, eu aumento a concentração de compostos orgânicos biodegradáveis. Se eu aumento a concentração de compostos orgânicos biodegradáveis, eles serão consumidos por micro-organismos heterotróficos, que vão consumir oxigênio. O corpo d'água vai chegar à condição de anaerobiose.
Por que o rio Tietê, por que o rio Pinheiros tem concentrações de oxigênio dissolvido muito próximos de zero? Porque eu tenho grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. E a taxa de introdução de oxigênio é menor do que o seu consumo, por isso que o OD é zero. Então a manutenção da vida aquática depende de eu apresentar concentrações de OD maiores do que determinados valores. Eu consigo garantir condições de existência de vida aquática superior. Mas não é só isso. Segundo a importância do parâmetro oxigênio, como é que eu coloquei? No tratamento de águas residuárias, operação de ETS. ETS, Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários. A maior parte dos processos de tratamento de esgotos sanitários, o coração do tratamento de águas residuárias é um processo biológico aeróbio. São processos aeróbios. Operação de ETS, processos aeróbios. Processos aeróbios significa eu tenho que garantir concentração de oxigênio dissolvido para o meu processo biológico acontecer em condições aeróbias. Eu tenho que fornecer oxigênio. Mas o que eu tenho em água residuária? Grande concentração de compostos orgânicos. É muito maior do que a capacidade de introdução para o processo de reaeração natural. O que eu tenho que introduzir? Oxigênio dissolvido. Processos de tratamento, ETS, condições aeróbias, eu introduzo oxigênio. Mas quanto que eu introduzo de oxigênio? Normalmente, em processos aeróbios, a concentração de oxigênio dissolvido fica em torno de 2 miligramas por litro. Eu não preciso ter concentrações muito altas, à exceção de certos processos de tratamento específicos. Eu não quero ter valores de concentração muito altos, isso custa dinheiro. Mas no meu processo biológico aeróbio, eu preciso manter concentrações nos tanques de aeração em torno de 2 miligramas por litro, para que o processo aconteça sem inibição do oxigênio dissolvido. E como é que eu faço isso? Eu forneço oxigênio por meio de equipamentos que vocês vão estudar posteriormente, que nós chamamos de sopradores de ar. Vou mostrar uns vídeos para vocês. Vamos mostrar uns vídeos. E aí fica fácil a gente ver isso. Vou mostrar uns vídeos. Talvez fique mais fácil, por meio de uns vídeos, vocês observarem. Deu? Ó, eu vou pausar um pouco e vou diminuir um pouquinho o som. Estão vendo esse tanque? Esse tanque não está borbulhando, mas... Não está borbulhando? Essa parte constitutiva nós chamamos de tanque de aeração. Nós utilizamos o tanque de aeração, nós projetamos tanques de aeração quando nós projetamos processos biológicos aeróbios de tratamento. Tratamento de águas residuárias, a remoção de carga orgânica está acontecendo aqui dentro. E aqui dentro eu tenho uma enorme quantidade de micro-organismos. Eu tenho uma concentração de sólidos em suspensão totais em torno de 3.000 miligramas por litro, que essencialmente são micro-organismos que estão degradando matéria orgânica em condições aeróbias. Por que está borbulhando? Porque eu estou introduzindo oxigênio, ar. Eu estou transferindo oxigênio da fase gasosa para a fase líquida, para garantia de oxigênio dissolvido aqui dentro, para que o meu processo de tratamento seja aeróbio. Isso vocês vão aprender a projetar mais para frente. No 4º ano vocês vão fazer uma disciplina de tratamento de águas residuárias. E lá vocês vão aprender a projetar unidades desse tipo. Vocês vão projetar tanques de aeração. Vão projetar sistemas de aeração. Isso é um processo biológico aeróbio. Então, numa ET, o que eu faço? Eu monitoro a concentração de oxigênio.
Eu tenho que garantir que as concentrações de oxigênio dissolvido sejam mínimas para a garantia de um bom processo biológico aeróbio. Essas tubulações que vocês estão vendo são tubulações de introdução de ar. Então, normalmente, nesses tanques de aeração, eu tenho sondas que me permitem quantificar a quantidade de oxigênio online. Eu meço a concentração de oxigênio online. Esse oxigênio vem da onde? Transferência gás líquido. Da onde vem? Eu vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo essas unidades? Essas unidades é o que nós chamamos de sopradores de ar. Eu bombeio o ar a uma grande vazão, baixa pressão, bombeio o ar para o tanque de aeração para garantir a transferência do oxigênio da fase gasosa para a fase líquida. Esses equipamentos nós chamamos de sopradores de ar. E o maior custo na operação de uma estação de tratamento de esgotos, processos aeróbios, o maior custo operacional são nos sistemas de fornecimento de ar. É custo com energia elétrica. Então, essas unidades nós chamamos de sopradores de ar. Como eles fazem muito ruído, eles são isolados com gaiola acústica. Dá para perceber o barulho, né? Se eu aumentar, é que eu não aumentei o volume, mas se eu aumentar o volume, tá vendo? Isso é o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, para garantia de um processo biológico aeróbio. Sacaram? E num corpo d'água? O que é um corpo d'água com um valor de OD muito baixo? Isso aqui é um corpo d'água com valor de oxigênio dissolvido muito baixo. Não está preto. Condições de anaerobiose. Espuma. O que me indica a grande concentração de esgotos sanitários lançados brutos no corpo d'água. Esse é um corpo d'água com valor de OD muito baixo. Mas como é que eu sei que é baixo? Eu tenho que coletar uma amostra e medir. Mas na hora que eu olho esse corpo d'água, eu digo, nossa, eu observo que a concentração de oxigênio dissolvido é baixa. Condições de anaerobiose, maus odores, presença de sólidos, coloração escura. É um corpo d'água que apresenta má qualidade. Olha o Rio Tietê e olha o Rio Pinheiros. Não é semelhante? Quanto vale a concentração de OD? Eu não sei quanto é, mas é muito baixa. Eu já tenho praticamente condições de anaerobiose. Esse corpo d'água foi um corpo d'água altamente impactado por volta de 2013. Em 2013 nós tivemos uma grande seca. Em 2013 nós tivemos uma grande seca, ausência de chuvas, baixíssima diluição nos corpos d'água, e aí automaticamente muitos deles foram altamente impactados por uma baixa diluição. Esse é um corpo d'água com uma baixíssima concentração de oxigênio dissolvido. Joia? Um outro ponto que é relevante. Olha o jeitão do corpo d'água. Ruim. Mas por que ruim? Baixa concentração de oxigênio dissolvido. Por que baixa concentração de oxigênio dissolvido? Alta concentração de compostos orgânicos biodegradáveis. Outro ponto que é relevante. De forma que eu não cause problemas em corpos d'água. Isso aqui é um corpo d'água, um corpo receptor. Eu vou lançar o efluente de uma ET no corpo d'água. Eu tenho uma estação de tratamento de águas residuárias, tratei esgotos sanitários, removi carga orgânica.
Mas normalmente o efluente de étis, normalmente eles apresentam concentração de oxigênio dissolvido próximo de 1 miligrama por litro, 2 miligramas por litro. O valor de OD é baixo. Mesmo sendo um processo biológico aeróbio, a concentração de OD é baixa, porque não é necessário ter um valor de OD alto no processo. Ele é baixo, para que o processo seja economicamente sustentável, viável. Mas muitas vezes, para não causar prejuízos no corpo d'água, uma vez que eu estou lançando muitas vezes um efluente com baixa concentração de oxigênio dissolvido, recomenda-se que na ET eu tenha um sistema de pós-aeração para aumentar a concentração de oxigênio dissolvido e minimizar os impactos do lançamento desse efluente no corpo d'água. Essa ET fica no município de São Roque. Tem como tratamento um processo biológico anaeróbio seguido de aeróbio. Essa unidade é um tanque de contato, é uma unidade de desinfecção. Eu faço a desinfecção do efluente tratado. Aqui eu faço desinfecção para melhoria da qualidade microbiológica do efluente tratado. E o efluente vai passar por uma escada de aeração, um sistema de pós-aeração. Vai aumentar o OD e aí eu posso lançar no corpo d'água. Muitas ETs eu tenho que projetá-las com sistemas de pós-aeração. E como é que eu garanto a eficiência desses sistemas de pós-aeração? Projeto para que eu possa garantir o aumento da concentração de oxigênio dissolvido no efluente final. Eu vou mostrar ali para vocês uma escada de aeração. Um sisteminha de pós-aeração natural. Vocês vão ver o efluente tratado passando por uma escada de pós-aeração. Esse efluente está tratado. Agora eu vou aumentar as concentrações de oxigênio dissolvido. Aumento de quanto? De 1 miligrama por litro, 2 miligramas por litro, para em torno de 5 miligramas por litro. Para que eu possa fazer o lançamento no corpo receptor. Mas como é que eu sei que isso tudo está funcionando? Eu tenho que monitorar as concentrações de oxigênio dissolvido. Eu monitoro. Por isso que é um parâmetro ambiental, é um parâmetro de monitoramento. Sacaram? Olha que bonito. Perceberam? Isso essencialmente é um projeto hidráulico, onde eu vou garantir condições de pós-aeração do efluente tratado. É uma escada de aeração. Mas nos meus estudos, vocês vão ver com o professor Rodolfo, estudos de qualidade da água. Vocês vão ver que as duas variáveis mais estudadas quando nós fazemos estudos de autodepuração é o oxigênio dissolvido num corpo d'água e associado com um balanço com um segundo parâmetro que vai me avaliar a concentração de compostos orgânicos biodegradáveis, que nós vamos ver na semana que vem. A gente chama de demanda bioquímica de oxigênio. Esse parâmetro de demanda bioquímica de oxigênio, vocês vão aprender futuramente a fazer um balanço demanda bioquímica de oxigênio e oxigênio dissolvido. Nós fazemos estudos em corpos d'água. Olha um efluente sendo lançado num corpo d'água. Mais um vídeo. Cadê? Ah, tá aqui. Já mostrei esse vídeo para vocês? Não, né? Não. Um corpo d'água. A montante do lançamento. Um corpo d'água. Eu tenho uma qualidade da água. Eu tenho um valor de oxigênio dissolvido. Efluente de uma ET. Não é uma ET tão boa assim. Eu lanço esse efluente no corpo d'água. Eu vou ter uma outra característica ajusante do lançamento. Vai impactar quem? O parâmetro oxigênio dissolvido. E aí eu tenho que saber como o oxigênio dissolvido se comporta no corpo d'água em função de certos lançamentos. Nós chamamos isso de estudos de autodepuração. E esses estudos de autodepuração nada mais são do que balanços, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, que vai ser o objeto da nossa
próxima aula. Então, como é que o parâmetro oxigênio dissolvido vai se comportar nesse corpo d'água? Eu tenho que monitorar, eu tenho que medir. E como é que eu meço, como é que eu faço a análise de oxigênio dissolvido? É difícil de fazer? Não, não é difícil. Eu vou mostrar hoje para vocês, eu vou mostrar pedaços de materiais mostrando como é que a gente faz análise de oxigênio dissolvido. Só que é uma análise, é um tipo de análise que nós chamamos de método de Winkler modificado por azida sódica. Eu vou explicar esse método para a gente medir OD. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Deixa eu pensar direitinho. Deixa aí. Apagar a luz. Aí eu mostro o vídeo. Ups. Deixa aqui. Aí eu vou mostrando para vocês. Foi. Cadê o... O que acontece? Nós temos dois métodos. Os mais comuns que nós utilizamos para medirmos concentração de oxigênio dissolvido. Vou colocar aqui no canto. Análise de OD. Nós temos dois métodos. O primeiro método químico. Ele é normalmente conhecido por Winkler modificado por azida sódica. Ai, o que é tudo isso? Eu vou explicar para vocês. Esse método ele é químico. Ele é 100% preciso. 100% preciso. 100% preciso. No que se baseia esse método? Qual que é o ponto nevrálgico desse método? E por que ele é um método preciso? Porque ele é químico. O que eu vou fazer? Num ambiente onde eu tenha oxigênio, eu vou adicionar na fase líquida, eu vou mostrar o vídeo para vocês, mas eu quero só mostrar o cerne primeiro da análise para depois vocês entenderem. No ambiente onde eu tenho oxigênio dissolvido, eu vou colocar manganês, Mn+2. E eu vou colocar Mn+2 num ambiente básico, OH-. O que vai acontecer? Eu vou colocar um excesso de manganês. O manganês ele vai se ligar ao oxigênio e vai fixar o oxigênio. Ele vai formar esse precipitado aqui. Está vendo esse precipitado meio marrom? Esse precipitado marrom ele é formado como resultado da adição do manganês num meio básico, onde eu vou fixar o oxigênio com MnO2. Fixo o oxigênio. Por isso que ele é um método preciso, porque ele é químico. E quando eu não tiver oxigênio? Se eu não tiver oxigênio, não tenho oxigênio. Esse manganês vai precipitar com OH- na forma de MnOH2, é um hidróxido, e ele é branco. Se eu tiver uma amostra sem oxigênio, eu vou botar o manganês, ambiente básico, e vai formar esse treco branco. Isso significa, puta, não tem oxigênio. Mas tá bom, eu fixei o oxigênio. E daí? E daí que eu vou fazer o seguinte. Esse método é para você fixar o oxigênio. Eu posso pegar a amostra, coletar no campo e colocar num frasco desse que nós chamamos frasco de DBO ou OD. Eu coloco a amostra e eu fixo o oxigênio. Fixei, coletei a amostra no campo, fixei o oxigênio. Vou levar para o laboratório, vou fazer minha análise. Como é que é a minha análise agora?
A minha análise agora é o seguinte, o que eu tenho agora? Eu tenho isso aqui, esse MnO2. Aí, a gente acidula a amostra com ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. E aí, o meu meio vai ter I-. Nessa fixação do oxigênio, por isso que o método é chamado Winkler modificado por azida sódica, a gente vai colocar alguma fonte de iodo, I-. Na hora que eu acidular a amostra, esse MnO2 vai oxidar este I- a I2. I2 é iodo. Vai ficar amarelo. Esse amarelão aqui. E aí eu vou titular este iodo com tiosulfato de sódio. É a minha titulação final. Então, olha o que eu tenho. Titulo a amostra com tiosulfato de sódio para quantificar isso, o I2. Se eu quantifico a quantidade de I2, eu quantifico quanto eu tenho disso. Se eu quantifico quanto eu tenho disso, eu quantifico quanto que eu tenho disso. É uma sequência de reações de óxido-redução. Esse método é chamado método de Winkler modificado por azida sódica. Ele é um método químico, altamente preciso. Aí você vai dizer, ué, mas só tem esse método? É um saco, um método químico? Não, tem um outro método. Tem outro método. Qual que é o segundo método para analisar o oxigênio dissolvido? É o método eletrométrico. Método eletrométrico. O método eletrométrico envolve você ter eletrodos onde você mede o oxigênio dissolvido, como você mede pH, como você mede condutividade, como você mede uma série de outros parâmetros online. Isso aqui é um método eletrométrico. É um eletrodo onde você mede as concentrações de oxigênio dissolvido. É esse método eletrométrico que nós utilizamos para medir oxigênio dissolvido em ETS, no campo. Eu levo o meu equipamento, insiro o eletrodo e meço o oxigênio dissolvido. Aí você vai dizer, ué, mas é muito mais fácil que esse. Por que tem esse aqui? Ah, peguei vocês. Por que tem? Se esse aqui é muito mais fácil do que esse, por que eu preciso desse? Isso aqui é um método eletrométrico, mas todo equipamento eletrométrico, um pHmetro, o que eu preciso fazer? Lembra? Calibrar. Um condutivímetro, eu não tenho que calibrar? Eu tenho que mostrar para o condutivímetro o que é uma amostra com condutividade 1000, 2000, 3000. Eu não calibro um condutivímetro? Eu não calibro um pHmetro? Esse equipamento precisa ser calibrado. E eu vou calibrar com qual método? Esse. Então, na verdade, operacionalmente, no dia a dia, a gente usa o método eletrométrico. No nosso dia a dia, vou fazer uma medição no campo, eu vou no corpo d'água, vou medir o OD. Você mede o método eletrométrico. Você usa esse equipamento. Você usa esse, tá vendo? Ele está com o equipamento, uma sonda, ele vai colocar no campo e vai medir. É ridículo. É ridiculamente simples. Só que esse equipamento, para funcionar, ele tem que ser calibrado com este método no laboratório. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou mostrar pedaços da análise de oxigênio dissolvido pelo método de Winkler. Para mostrar para vocês. Lógico que eu não vou ter condições de mostrar para vocês o vídeo inteiro, mas eu vou mostrar pedaços. E aí eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem, naquela playlist de qualidade da água. Na semana que vem nós vamos falar sobre o parâmetro de demanda bioquímica de oxigênio, que também nós vamos falar sobre consumo de oxigênio, medições de oxigênio dissolvido na fase líquida. Só que na semana que vem a gente já vai falar sobre o método eletrométrico. Aí eu mostro para vocês como é que é o método eletrométrico. Mas hoje
para não ficar no vazio, pô, mas o que é esse método de Winkler? Não, eu vou mostrar para vocês como é que é o método de Winkler. Então vamos mostrar. O que é esse método de Winkler? A análise é super bonita. O vídeo é longo. Eu vou passar uns pedaços, vou passar direto. Então, ó, o que o Fábio está fazendo aqui? Ele pegou uma amostra, vai medir o OD, coletou uma amostra. Ele está transferindo para esse frasco, tá vendo? Esse frasco a gente chama de frasco de DBO. Ele transfere a amostra para um frasco. Ele transferiu a amostra. Aí ele vai colocar dois reagentes, álcali e iodeto azida sódica. São dois reagentes distintos. Álcali, porque ele quer subir o pH, uma base. Iodeto, porque ele precisa ter o I-, porque depois o I- vai ser oxidado. Então, álcali, iodeto, azida sódica. E o manganês. Então ele vai colocar álcali, iodeto, azida sódica e sulfato manganoso para colocar o manganês. Vamos ver. Vai colocar umas gotas. Vamos ver. Essa etapa é importante. Ele vai colocar o álcali, iodeto, azida sódica. Ele vai colocar umas 10 ou 20 gotas, não me lembro. Então, álcali para subir o pH, iodeto é o I-, a fonte de I-. Vai acontecer alguma coisa no líquido? Não, não vai acontecer nada, por hora não. Ele vai colocar as gotinhas. Não vai acontecer nada. Ele está só colocando alguma coisa, uma fonte de hidróxido para subir o pH e o I-. Não aconteceu nada. Tá. Agora ele vai colocar o sulfato manganoso. Olha só o precipitado formando, tá vendo? Esse precipitado aqui é o oxigênio que, no meio alcalino, precipitou com manganês. Formou o MnO2, o dióxido de manganês. O que é isso? É a fixação do oxigênio. É isso que a gente faz no campo. Por exemplo, eu não tenho um eletrodo de pH, não tenho. Vou coletar uma amostra no campo, vou medir o OD. A gente faz isso. E aí depois a gente faz a análise no laboratório. Mas isso é uma etapa de fixação do oxigênio. Por que eu preciso disso para fazer isso? Porque quando eu vou calibrar o método eletrométrico, eu vou pegar uma água, vou medir o OD, meço por Winkler, sei que o OD é 7,6 mg por litro e calibro meu equipamento com 7,6 mg por litro. Calibro minha sonda e vai me dizer que é 7,6 mg por litro. Fixei o oxigênio. E aí, o que eu faço agora? Não. O cara vai pegar essa amostra. Tá vendo? Esses sólidos, ele está precipitando. Opa, foco. Foco. Está precipitando. Quando ele vai chegar no laboratório, o que ele vai fazer? Ele tem que adicionar alguma coisa ácida. Ele vai adicionar ácido sulfúrico. Olha o que está acontecendo, está dissolvendo tudo. Agora eu coloquei umas gotinhas de ácido sulfúrico. Solução ácida. Como agora é a solução ácida, estou dissolvendo esse dióxido de manganês e agora o dióxido de manganês vai oxidar o I- a I2.
O I2 dá essa coloração. Iodo. Ué, o pessoal usa iodo para falsificar o uísque, porque a coloração é muito próxima. Levantou, né, velho? Interessou, hein? Cara, como é que é? Então, o pessoal usa iodo para falsificar o uísque, porque a coloração é muito próxima. Pronto. O que aconteceu aqui no frasco? Acidulada a amostra, aquele MnO2 oxidou em menos a I2. O I2 oxidado, agora eu vou titular com tiosulfato de sódio. Vou fazer a minha titulação final com tiosulfato de sódio. E aí, na hora em que eu titular com tiosulfato de sódio, é a minha última titulação, eu vou quantificar todos os pedaços. Vou pegar um volume, normalmente 100 ml, vou colocar no Erlenmeyer, vou utilizar um indicador que é o amido, vai deixar azul, e vou titular com tiosulfato de sódio. Ele pegou 100 ml, vai transferir para um Erlenmeyer, vai colocar iodo, que é um indicador da titulação, e vai titular com tiosulfato de sódio. Vai mudar a coloração de azul para incolor. E aí quantifico o oxigênio dissolvido na fase líquida por um método químico, Winkler modificado por azida sódica. É isso. Lembrando, é um método hoje em dia usual no campo. Vamos lá. Vai colocar iodo, colocou uma gotinha de iodo, ficou azul. E agora a gente titula isso com tiosulfato de sódio. Vamos titular. Agora o Fábio está titulando. Ele está titulando com tiosulfato de sódio. E aí o amido é o meu indicador. Ele vai mudar de azul, é um azul, um roxo, vai mudar para incolor. E lá vai indo, acabou. Agora ele sabe quanto ele gastou de tiosulfato de sódio. Como ele sabe quanto gastou de tiosulfato, ele sabe quanto ele tem de Mn, ele sabe quanto ele tem de 2. Como ele sabe quanto tem de 2, sabe quanto tem de MnO2. Se ele sabe quanto tem de MnO2, sabe quanto tem de O2. É ao contrário. Eu volto. Pronto. Acabou. Esta é uma análise de Winkler, modificado por azida sódica. Mais uma vez, essa análise nós usamos rotineiramente no dia a dia, no campo. Não. É uma análise química, ela é complicada? Não. No campo, nós damos preferência por método eletrométrico. Nós vamos ver isso na semana que vem. Só que para que eu possa utilizar o método eletrométrico, eu preciso disso. Eu preciso do método químico. Tá joia? Antigamente, quando esses métodos eletrométricos eram muito caros, a gente tinha que fazer isso direto. Mas hoje em dia, essas sondas ficaram mais baratas, são equipamentos mais affordables, são mais... custam, não são baratos, mas consigo adquiri-los. São mais baratos do que eram há 20 anos atrás. Então hoje é muito mais fácil nós fazermos essas análises por métodos eletrométricos. No entanto, para que eu consiga usar o método eletrométrico, eu preciso do Winkler modificado por azida sódica. Sacaram? Ou seja, por que eu preciso do parâmetro oxigênio dissolvido? Vimos, não esqueci nada. Ups, deixa eu... Então, por que eu preciso? Deixa eu ligar.
Eita, peraí. Por que eu preciso medir o oxigênio dissolvido? Manutenção da vida aquática, operação de ET, padrão de qualidade em corpos d'água. Padrão de qualidade em corpos d'água. Isso aqui vocês vão estudar extensivamente na disciplina de modelagem da qualidade da água. E lá vocês vão aprender como que eu consigo modelar o parâmetro oxigênio dissolvido e o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio num corpo d'água. Nós chamamos esses estudos de autodepuração. E o estudo de autodepuração nada mais é do que um balanço OD-DBO, 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 onde eu vou quantificar entradas e saídas do ponto de vista cinético. Colocar dentro de um ferramental matemático, de forma que eu consiga saber, num corpo d'água, as variações de ambos os parâmetros em função do tempo. Então, isso nós chamamos de estudos de autodepuração. Autodepuração. Turma, dúvidas? Hoje, o que eu preciso vender para vocês não é a importância do Mahavishnu Orchestra, somente. Não é a importância somente do Ronnie James Dio para o rock and roll, mas eu tenho que vender para vocês a importância do parâmetro oxigênio dissolvido dentro do conjunto de parâmetros que nós estudamos em qualidade da água. Consegui mostrar isso direitinho para vocês? Alguma dúvida? Qual que é o ponto mais nevrálgico hoje, que tem que ficar sim, bem claro para todo mundo? O que é o conceito do oxigênio dissolvido de saturação? Tá? O que é o OD de saturação? Lembrando, o que é o OD de saturação? É uma concentração de oxigênio dissolvido em equilíbrio com a fase gasosa. Não é a máxima concentração de OD que eu tenho na fase líquida. Isso é um erro que muitas vezes o pessoal diz, a máxima concentração é o OD de saturação. Não, não é. É uma condição de equilíbrio, porque eu posso ter em corpos d'água concentrações de OD maiores do que o OD de saturação, como eu posso ter menores. O sistema busca sempre o equilíbrio. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que o OD no corpo d'água não é o OD de saturação? Pode até ser, mas por que não é? Em águas naturais, por que o OD não é o OD de saturação? Embora se busque o OD de saturação, por conta desse conjunto de processos físico-químicos, biológicos, que vão exercer consumo de oxigênio. Consumo e introdução de oxigênio. Consumo e introdução de oxigênio. Por isso que o OD, na verdade, tem um comportamento dinâmico no corpo d'água. Ele varia. E é por isso que eu preciso monitorá-lo, avaliá-lo. Joia? Tranquilo, turma? Nenhuma dúvida? Se não temos dúvidas, então podemos encerrar por hoje. Semana que vem a gente começa a falar sobre, agora, o parâmetro complementar, tão importante quanto o parâmetro de oxigênio dissolvido. Nosso foco vai ser falar sobre demanda bioquímica de oxigênio. Turma, não percam essa aula, porque é o coração dela, do curso. A gente precisa falar de demanda bioquímica de oxigênio, porque é um parâmetro que vocês vão utilizar na disciplina do Rodolfo, de modelagem da qualidade da água, e vocês vão utilizar no projeto de ETS. Quando vocês forem ver projeto, a disciplina de tratamento de águas residuárias, o coração vai ser remoção de demanda bioquímica de oxigênio. Tem que ficar bem claro o que é isso. Tá bom? Dúvidas? Então encerramos por hoje. Turma, boa semana para vocês. Até a próxima segunda.